Olá, espero que esteja bem. O meu nome é Clenir, sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros e longos. Neste momento estou usando uma blusa branca e verde e também um óculos de grau com armação preta. E ao meu fundo tem uma parede branca. Sou graduada em Letras pela Universidade Federal de São João del Rei. Também concluí o meu mestrado pela mesma instituição, na linha de pesquisa Literatura e Memória Cultural. E atualmente leciono língua portuguesa para o ensino médio na rede pública estadual de Minas Gerais. Estou gravando esse vídeo porque faço parte também do curso Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, na turma 43 da Universidade Federal de Alfenas. E o objetivo deste trabalho é discutir a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Para isso, usarei como suporte um pequeno slide com alguns pontos importantes sobre este assunto. A abordagem está diretamente relacionada, ancorada em reflexões do psicólogo e professor Levi Vygotsky e a sua teoria sociointeracionista. A teoria dele de que a interação entre os indivíduos acontece por meio da linguagem e de trocas, o que leva ao desenvolvimento. Então, para tanto, abordarei a linguagem, essa representação simbólica, como uma importante ferramenta psicológica e de mediação cultural que permite o ser humano interagir com o mundo, desenvolver o pensamento e também construir o conhecimento. Ou seja, a linguagem é um processo de interação entre o sujeito e também o mundo. Diante disso, para o Vygotsky, os processos psicológicos superiores, como, por exemplo, a atenção voluntária, a memória lógica, o pensamento abstrato, a resolução de problemas complexos e a autorregulação, elas vão desenvolver através da interação social, da apropriação dos instrumentos, dos signos culturais. E a linguagem é um signo extremamente importante no desenvolvimento desses processos. Diante disso, precisamos considerar que a linguagem atua como elo entre o indivíduo e o mundo social e cultural. E é por meio dessa linguagem que o indivíduo, a criança, vai internalizar as experiências e os conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo do tempo, ao longo da história. E o desenvolvimento dessas funções superiores começa entre as pessoas, na interação social, também depois vai se internalizar dentro do indivíduo. E além disso, no planejamento, na regulação do comportamento, a linguagem permite que o indivíduo planeje suas ações, organize seu pensamento, regule o próprio comportamento, a fala, né, pensando principalmente nessa fala interna, ela torna um instrumento importante para dirigir a atenção, a memória, a forma lógica de resolver problemas, permitindo o desenvolvimento do indivíduo. E, no mais, por meio da linguagem, ao designar um objeto ou um conceito, a palavra, por exemplo, ela não se refere exclusivamente a um item específico, mas a uma categoria de itens. Então, a linguagem permite tanto a ideia de abstração quanto também de generalização. Por exemplo, a palavra árvore, ela não vai se referir apenas a uma árvore particular, mas ao conceito geral de árvore, né? Englobando ali diferentes tipos, diferentes características. Então, essa capacidade de abstrair, de generalizar, é fundamental para o pensamento conceitual e para o desenvolvimento, inclusive, do conhecimento, dos processos psicológicos superiores. E dessa forma, é por meio da linguagem também que o indivíduo forma os conceitos científicos, inclusive para distinguir o conceito científico do conceito cotidiano, do conceito espontâneo, né? São esses conceitos adquiridos pela criança, pelo indivíduo, na experiência
cotidiana, de forma que o conceito científico é aquele que é introduzido no contexto escolar de uma forma mais sistemática e organizada. E é nesse contexto que é possível observar a importância da linguagem, porque os conceitos científicos são, por natureza, mais abstratos, mais complexos, e eles exigem aí um nível de generalização e abstração que dificilmente é alcançado somente pela experiência espontânea. Então, a linguagem, por meio de definições, de explicações, de discussões, de sistemas de signos, vai permitir a construção e a compreensão desses conceitos científicos. Mas dentro da teoria do Vygotsky, é importante também discutir, né, que os conceitos espontâneos e os conceitos científicos, embora eles tenham aí trajetórias diferentes, eles se interligam e se influenciam de modo mútuo. E a linguagem funciona, então, como um veículo para essa interconexão entre esses dois tipos de conceitos e para a superação aí de qualquer obstáculo em relação ao pensamento no cotidiano e ao conhecimento. Então, em síntese, para a perspectiva histórico-cultural, a linguagem é a ferramenta psicológica fundamental, porque ela vai permitir apropriação na cultura, a construção de processos psicológicos superiores, a formação de conceito científico. Então, a linguagem funciona como uma chave, inclusive, para a humanização do indivíduo e para o desenvolvimento do pensamento mais complexo e mais organizado deste indivíduo. Também, para finalizar, é muito importante mencionar que a perspectiva histórico-cultural e a ideia da interação social tem implicações importantíssimas para a educação inclusiva, tanto que a teoria do Vygotsky também oferece uma base muito sólida para os estudos da educação, na perspectiva da educação inclusiva. Porque quando a gente considera que o desenvolvimento é socialmente mediado, é preciso levar em consideração que todos os indivíduos precisam de oportunidades ricas de interação para desenvolver o potencial cognitivo, assim como a socialização. Então, na educação inclusiva, a interação entre os estudantes, a interação entre os professores, a comunidade escolar, os estudantes, é fundamental, seja para o trabalho em pares, para o ensino colaborativo, a mediação pedagógica, a adaptação curricular, o desenvolvimento de algum projeto, inclusive também a formação de professores e a busca por recursos que tornem o conhecimento mais atrativo e mais inclusivo. Então, em suma, a relação entre a interação social, o desenvolvimento cognitivo é um ponto importante dessa abordagem histórico-cultural, e na educação inclusiva esse ponto vai se tornar ainda mais necessário, ele é vital, porque não funciona somente como uma estratégia pedagógica, mas, sobretudo, como um direito fundamental e um meio indispensável para que todos os alunos, independente das suas habilidades, possam desenvolver plenamente o seu potencial humano, o seu potencial estudantil, e a escola, nesse sentido, ela deve ser um espaço de ricas e de diversas interações, oportunidades, onde a aprendizagem vai se consolidar como um processo social e um processo de colaboração. Então, diante disso, para finalizar, as referências de pesquisas que ancoraram este trabalho, muito obrigada e até mais.